O que a ciência diz sobre a reprogramação da mente? Isso é possível? O que será que a neurociência fala sobre isso? Aproveite e participe aqui com a gente do nosso papo enviando perguntas pelas redes sociais. A inteligência emocional é a capacidade de lidar, reconhecer, identificar, gerenciar e nomear as emoções, pensamentos e comportamentos dos outros e de si mesmo. Os fundamentos dela possuem 5 pilares: autoconsciência, autogestão, empatia, automotivação e habilidades sociais. Saber lidar com esses fundamentos no trabalho confere aí para o profissional um grande diferencial. Mas e a programação neurolinguística, conhecida também como PNL? Do que se trata? No livro Do Caos à Consciência, do autor Cleiton Franciscato, ele explica técnicas para reprogramar a mente e sair do piloto automático. E para falar sobre o assunto, nada melhor que o próprio autor. Cleiton, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Acertei o seu sobrenome? Falei certinho? Acertou, tá tudo certinho. Bem bacana. Cleiton, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Aqui para participar do programa. Vamos conversar um pouquinho sobre o que você vem discutindo aqui nesse livro. Quero começar já te perguntando o que a ciência diz aí sobre essa reprogramação da mente, né? O que a neurociência diz sobre isso? Reprogramação da mente, na verdade, a neurociência fala da neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro mudar, moldar, se adaptar. Isso é neuroplasticidade. Então, quando nós falamos em reprogramar a mente, nós estamos falando de neuroplasticidade, que é o conceito da neurociência. Então, reprogramar a mente, conhecendo a neuroplasticidade, nós estamos utilizando algo validado pela ciência. Sim. Muito bem. Agora eu queria que você explicasse para a gente, eu falei aqui na abertura da programação neurolinguística, né, que a gente conhece aí como PNL. Queria que você explicasse o que é isso e onde ela pode ser usada. A programação neurolinguística, ela já fala programar. Então, é a neuroplasticidade. Mudar, moldar, adaptar o cérebro a determinadas situações. E quando eu falo em PNL, programação neurolinguística, eu estou programando o meu cérebro neurologicamente e ao programar eu crio uma linguagem. Por isso que existe uma neurolinguística. Sai da minha mente, sai lá do meu subconsciente, cria uma linguagem. E essa linguagem, ela pode ser uma linguagem interna, o meu próprio diálogo interno, como pode ser uma linguagem externa, não verbal, o meu comportamento. Então, quando nós falamos em PNL, programação neurolinguística, nós estamos falando da linguagem, do nosso diálogo interno, criado pelo nosso cérebro, que ele é produzido por pensamentos que vêm enraizados das nossas experiências, do nosso passado, da nossa vida, de tudo aquilo que foi bom ou ruim, que criou o pensamento e que criou, consequentemente, um diálogo interno. Então a PNL estuda a programação neurológica, neurolinguística da minha comunicação, verbal ou não verbal. É isso que eu ia comentar, né? Tem a comunicação verbal, mas também, né, o corpo também fala, como a gente diz, né? Perfeito. Quando eu falo em neurolinguística, a gente vai até além. O objetivo é trazer clareza na comunicação. Na comunicação do nosso diálogo interno, aquilo que nós pensamos, e clareza também na nossa comunicação, aquilo que nós comunicamos, bem como na informação que nós recebemos. Então, se eu recebo uma informação de uma pessoa, o que a minha linguagem interna está entendendo sobre aquilo? Então, a neurolinguística busca clarificar, melhorar a nossa vida com os padrões mentais que a gente tem, pela experiência de vida, por todo o processo mental, tornar a nossa vida assim uma comunicação mais limpa, mais clarificada, mais objetiva, interna e externa.
Sim. Agora você está falando isso, né? Queria falar um pouquinho da importância, né? Para que serve, assim, ter uma consciência, uma consciência, né? Ter a consciência ali do ambiente, isso ajuda numa comunicação, no trabalho, né? Em várias situações da vida, né? Isso é importante para... Exatamente. Hoje as pessoas entenderam que conhecer o cérebro, conhecer os conceitos básicos, a PNL, a neurociência, é importante. É importante para a vida pessoal, é importante para os negócios. Grandes líderes de multinacionais, gestores, eles entendem que é importante nós conhecermos o nosso cérebro, conhecer a nossa linguagem interna, conhecer a nossa comunicação interna. Porque às vezes, externamente, eu represento algo que não é uma verdade que eu estou vivendo lá no meu inconsciente. E o nosso inconsciente, ele traz toda a história da nossa vida. Se eu pensar, a partir de agora, 1 segundo para trás, eu já estou gerando programações, situações, experiências que estão lá no meu subconsciente, que de repente, em algum momento da minha vida eu vou acessar ou não vou acessar, mas que está lá registrado. E isso influencia a minha comunicação interna e a minha comunicação externa. Por isso que é bom a gente viver coisas boas, buscar um pensamento positivo, buscar uma ambiência que traga uma comunicação visual onde a gente vê e escuta coisas importantes, porque o nosso cérebro vai armazenando essas informações. Sim. Agora, Cleiton, a gente para pensar, fiquei pensando, né, uma reprogramação do cérebro. Acho que é uma coisa tão às vezes, né, a gente tem atitudes tão inconscientes, não é algo forçado a gente querer forçar o nosso cérebro a agir de determinada forma, reprogramar ele? É importante utilizar desta palavra, porque nós usamos uma metáfora que o nosso cérebro é um software. E esse software, ele vai recebendo informações ao longo da nossa vida. E essas informações estão lá, arquivadas, programadas, pronto para serem processadas. Então, quando eu utilizo a reprogramação, eu estou falando da neuroplasticidade. E é importante a gente entender que isso é algo natural, apesar da palavra, às vezes reprogramação ser assim, uma palavra grosseira, e dá uma intenção de máquina. Pô, não sou uma máquina, e realmente nós não somos máquina, mas nós temos que entender que quando eu falo em reprogramar, a nossa mente, ela espera de nós uma repetição. Então, quando eu trabalho a repetição de algo, eu já estou trabalhando uma reprogramação mental. Se eu quero decorar um conceito, e isso os estudantes utilizam muito, um conceito literalmente como foi apresentado por um autor de um livro, eu começo a repetir o conceito. 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Cada um tem o seu tempo. E no meu livro do Causa Consciência eu falo sobre isso. Não há um tempo, eu preciso repetir 10 vezes, 5 vezes, não. Cada ser humano tem o seu tempo. E quando eu trabalho essa repetição, eu estou criando sinapses neurais, novos caminhos no meu cérebro, e que brilhantemente eu altero a fisiologia orgânica do cérebro. Olha a nossa capacidade. Sim. Então eu alterando, criando novos caminhos neurais, novas sinapses, eu estou reprogramando. Isso é natural do ser humano. E outra forma são fortes impactos emocionais. Um trauma já ficou registrado lá no meu subconsciente. Um trauma, esse trauma pode ser algo que deixou marcas, gerou um bloqueio emocional. Como pode um forte impacto emocional ser muito importante na minha vida e empoderador? Passei num concurso, gerou um forte impacto emocional. Está lá. Toda vez que eu lembrar, porque está programado lá, que eu lembrar que eu passei no concurso, o meu estado emocional se altera. Porque está lá no meu subconsciente aquela sensação gostosa de quando eu fui aprovado no concurso. Aquela sensação de vitória, de empoderamento, de conquista, de desejo. E isso tudo é uma reprogramação.
que a neuroplasticidade, se a gente olhar num campo da neurociência, já tem a denominação certa, que é a neuroplasticidade. Curioso isso, né? Pensar assim. Já chegaram perguntas aqui na nossa conversa. O Zino, que bacana. O Zino escreveu o seguinte: existem práticas cientificamente comprovadas que ajudam a reprogramar o cérebro, como meditação, terapia cognitiva comportamental ou outras? Muito boa pergunta. Sim, essas práticas elas já são validadas pela neurociência, pela própria psicologia positiva. Então, quando eu pratico mindfulness, uma meditação, quando eu vou num estado emocional que me agrada, que eleva a minha autoestima, eu já estou mexendo no forte impacto emocional. Então eu saí da repetição e eu estou elevando o meu estado emocional. Quando eu estou elevando, estou fazendo uma meditação, estou visualizando coisas boas da minha vida, estou visualizando uma possível conquista de algo, eu já estou preparando visualmente o meu cérebro, criando sinapses neurais para aquela conquista. Então as pessoas falam, eu visualizo para mim conquistar algo. Simplesmente visualizar não funciona. Mas quando eu visualizo com emoção, quando eu começo a repetir todos os dias essa visualização, e a minha emoção vai aumentando, cada vez eu sinto mais uma vibração, algo gostoso. Eu estou trabalhando a repetição, estou trabalhando o forte impacto emocional, consequentemente estou usando a neuroplasticidade e reprogramando a minha mente. Atletas utilizam isso para fazer a visualização, por exemplo, de uma atividade, de um gesto. Por exemplo, um jogador de golfe, ele trabalha a visualização muitas horas e horas, sentindo o impacto do taco com a bola, a força que ele utiliza, e ele já está criando a visualização, ele está programando a mente dele para fazer aquele movimento com precisão. Como que nós não vamos visualizar se é algo que é do nosso cérebro, é algo orgânico, é algo validado pela neurociência? Nós já podemos fazer os caminhos dos nossos desafios mentalmente. E vamos reprogramando até chegar o momento da conquista. Eu utilizo muito a visualização e acho ela muito importante. Mais uma pergunta. É possível usar a PNL para falar melhor com filhos adolescentes? Tem alguma dica? Sim. Como a PNL, a programação neurolinguística, nós estamos falando de linguagem. Então, nós estamos falando de forte impacto emocional. As crianças, na primeira infância, de 1 a 2 anos, e na segunda infância, dos 2 aos 7, 8 anos de idade, tudo para eles tende a ser um forte impacto emocional. Então, se eu estou falando de neurolinguística, a minha comunicação com essa criança, ela tem que ser uma comunicação muito objetiva, mas se eu gritar, eu posso estar criando um forte impacto emocional. Eu me assustei com esse grito da minha mãe, eu não esperava isso. Pode passar despercebido, mas lá no subconsciente da criança, não passou despercebido. E quando nós falamos do impacto emocional, nós temos que lembrar que para a criança, qualquer algo que seja um pouco fora da nossa normalidade, que para nós é normal, para a criança pode ser um impacto emocional que criou uma reprogramação. Então o diálogo, um diálogo clarificado, ponderado, um diálogo que tenha compaixão e que traga essa criança para o diálogo também, que ela comece a entender isso, com certeza vai facilitar. Um pai que, se ele entende um pouquinho da neurolinguística e do forte impacto emocional, principalmente na primeira e segunda infância, quando ele lembrar disso, ele já vai ponderar na forma de comunicar. Vai trazer mais clareza na comunicação e vai cuidar na forma que se comunica. Porque o nosso tom de voz, a nossa forma de fala, pode na criança gerar, infelizmente, um forte impacto emocional.
Então, dentro da família é interessantíssimo a gente cuidar, sabe, entender que eles estão assim, os filtros dessas crianças estão abertos. E depois vem o amadurecimento, não que na vida de jovem, de adolescente, de adulto, ele não vá ter impactos emocionais. Vai ter. Mas ele já vem com uma carga de experiência da vida, ele já vai repensar, poxa, eu fui xingado, mas isso não faz parte, não vai me abalar, isso passou. E uma criança não vai entender com essa propriedade. Sim. Você estava falando isso, eu fiquei lembrando, né? Eu tenho meus sobrinhos, crianças, e a gente vê as crianças sempre muito atentas, né? Por tudo que você fala, assim, eles estão sempre, é um momento ali que eles estão prestando muita atenção. Eles é um movimento tão banal nosso, assim, mas eles estão ali prestando atenção. E a gente fala que eles são uns filtros, né? Às vezes está falando alguma coisa, a criança vem e já quer complementar. Eles estão atentos, sabe? O software deles, né? O software deles está zerado. É pouca informação, é pouca experiência. São poucos traumas, poucos padrões mentais. Tá? E ao longo da vida, ele vai se condicionando. E aí, nós entendendo como adulto que repetição, fortes impactos emocionais podem mudar a nossa mente, aí nós temos que cuidar do nosso condicionamento. Então, se o meu condicionamento da minha vida foi de pressão, de cobrança, de injustiças por parte dos pais ou por parte de quem for, nós temos que ter a consciência e a maturidade e viver uma autoconsciência e criar hábitos de pensar de forma diferente, repetindo pensamentos que tragam uma emoção elevada, melhor, mais positiva, criar anticorpos de positividade na nossa mente. É legal. Mais uma pergunta. A Fátima escreveu o seguinte: a pandemia deixou muitas marcas nas pessoas. Como o PNL pode ajudar as pessoas que ainda carregam marcas do período? A pandemia, ela foi uma quebra de paradigmas, porque nós vínhamos num estilo de vida muitas vezes voltado ao nosso condicionamento mental, e de repente vem algo que nós não conhecíamos, algo que gerou muita curiosidade, muito medo. Então a pandemia, com certeza, grandes, fortes impactos emocionais criaram reprogramações mentais, bloqueios mentais, que hoje as pessoas vêm sofrendo com isso. E nós temos que ter a consciência de começar a trabalhar esses anticorpos aí de positividade. Às vezes, eu posso ter sofrido muito na pandemia e eu tenho que ressignificar. Eu tenho que começar a repetir pensamentos de ressignificação. Eu tenho que começar a mudar a forma de pensar, trazer aquilo que foi positivo de tudo aquilo que foi ruim e começar a trabalhar uma repetição de positividade, avaliar o quanto eu amadureci, o quanto eu comecei a ver a vida de um ângulo diferente. Quando a gente começa a utilizar a letra E entre esses pensamentos, e isso está no meu livro, na parte da ressignificação, e a doutora Maria C. Royce, uma das maiores especialistas do mundo, foi minha professora de neurociência da minha pós-graduação, ela é norte-americana. Ela nos ensinou que quando a gente quer ressignificar, produzir anticorpos de positividades, nós temos que utilizar o E como um divisor. Eu sofri muito na pandemia, perdi grandes amigos. E, com isso, eu aprendi a valorizar mais a minha vida e valorizar mais o meu tempo e os meus amigos. Então eu coloco esse E para ele quebrar aquele padrão negativo que vem na minha mente, e esse E, ele é um divisor. Eu explico isso no meu livro e eu utilizo muito dessa técnica. Ela é muito sutil, mas o nosso subconsciente, ele gosta de ser sugestionado. O nosso inconsciente, ele não entende o que é real ou irreal.
o que é verdade ou imaginário. É ali que nós aproveitamos a criar sugestões, sugestioná-lo com a repetição e com a emoção, e aí nós vamos reprogramando, mudando aquele pensamento negativo que vem. E uma das ferramentas interessantes é utilizar o E. Então, por exemplo, eu não sou bom o suficiente no meu emprego e fui demitido. E eu estou preparado para o mercado de trabalho. E vou buscar uma nova oportunidade. E neste período, enquanto estarei buscando um novo emprego, eu vou estar estudando e me aperfeiçoando. E já trabalhei em empresas semelhantes no passado e que deu muito certo. Você vive uma autocompaixão, com leveza, e o E vai quebrando aquela mentalidade, aquele padrão que está lá e vai tornando mais leve. E aí você vai criando os anticorpos de positividade. Nós temos que cuidar no que a gente pensa. Você está falando, estou pensando aqui, às vezes as pessoas falam, tem um pensamento positivo, a gente acha que é uma bobagem, mas está aqui a ciência mostrando que faz realmente sentido se pensar positivamente para reprogramar o cérebro para a gente, né, se continuar seguindo em frente. Né? Exato. Pensar positivo é importante, claro, porque você vai reprogramando a mente, você vai criando novas sinapses neurais, mas o pensar aleatoriamente positivo não é o suficiente. Você tem que fazer uma visualização, você tem que trazer emoções, você tem que pensar positivamente com emoção. Aí nós estamos reprogramando. Aquela pessoa positiva, porque tudo vai dar certo, que vamos pensar positivo e que positivismo é tudo, não funciona. Tá? Funciona quando eu entendo um pouco da neurociência, da PNL, que precisa de uma repetição, que precisa de emoção, que precisa de uma visualização daquilo que eu quero pensar positivo. Aí a vida vai começar a se tornar mais leve, porque o teu subconsciente, o teu cérebro está entendendo, olha, eu estou resolvendo todo dia coisas novas, está dando certo, e aí gera uma dopamina que o cérebro gosta de ser compensado, ele gosta de gratificação, e cada vez você vai se tornando mais positivo. E você está reprogramando uma mente positiva. E cada dia a sua vida se torna, consequentemente, coisas desagradáveis se tornam coisas muito insignificantes. Porque você programou a sua mente de se tornar uma pessoa leve e positiva. Falando em inteligência emocional agora, né, um pouquinho, a gente está falando das emoções aqui, queria que você dissesse para a gente o que a neurociência diz, né, sobre a inteligência emocional no mercado de trabalho, né, no ambiente de trabalho. Extremamente importante conhecermos esse termo, inteligência emocional. São muitos estudos voltados a este caminho da inteligência emocional. O objetivo de ter inteligência emocional é regular as emoções. Como está as minhas emoções diante do meu emprego, diante do meu chefe? Como está o meu estado emocional no meu ambiente de trabalho? No domingo à noite, o meu coração começa a palpitar. Segunda-feira, 8 horas, eu não estou com as emoções reguladas. E isso é porque o nosso cérebro tem uma amígdala na região do hipocampo, e essa amígdala, ela tem o objetivo de nos proteger, nos colocar na defensiva. Mas quando eu sou uma pessoa que vivo pressão, que estou sempre me sentindo cobrado, ou estou sendo cobrado, que estou repetindo um condicionamento de pressão, de cobrança, todos os dias, eu crio essa reprogramação, eu ativo a amígdala. E quando eu ativo a amígdala está sempre na defensiva. Eu começo a me tornar ansioso, preocupado e, consequentemente, eu começo a ter medo de algumas coisas. E aí pode, consequentemente, desencadear um burnout, uma depressão. Então, quando eu falo em regular as emoções, inteligência emocional,
eu tenho que lembrar que isso é um condicionamento que eu criei na minha mente, onde eu ativo a amígdala, e quando é ativada essa amígdala, eu começo a ter bloqueios mentais. Por quê? Porque o meu corpo, neste momento, naquela tensão, ele está preparado para fugir. Eu estou criando dopamina, noradrenalina, cortisol, porque a amígdala é feita para isso, para nos proteger. Quando eu estou no trânsito, por exemplo, e vou fazer uma ultrapassagem, percebo imediatamente que não vai dar. Eu entro com o carro aqui e volto. A minha amígdala acionou, ela me salvou, ela é importante. Sim. Aí você vem num condicionamento de uma vida sob pressão, estresse, e aí a sua amígdala está sempre pronta para te defender. E a tua vida, consequentemente, não será uma vida de saúde mental. E isso dentro do mercado de trabalho é importante a gente observar. Se eu estou tendo palpitações, se eu estou ficando muito ansioso, se eu estou ficando com medo de ir trabalhar, eu preciso buscar um psicólogo, eu preciso corrigir isso, eu preciso buscar um profissional que comece a regular isso, baixar essa ansiedade, esse medo, para que eu possa estar no mercado de trabalho com um estado emocional regular, empoderador, um pensamento positivo, com um desejo de crescer cada vez mais, porque eu estou preparado para esse mercado de trabalho. Sim, a gente precisa estar bem para poder lidar com os desafios da vida, né? Vão aparecer, né? Isso, perfeito. O meu livro fala muito de auto-performance. A auto-performance é tudo isso que nós estamos falando. Mas no mercado, no mundo corporativo, tem a alta performance. É diferente. Então, uma auto é aquilo que eu entendi minha mente, eu já sei que eu preciso regular minhas emoções, eu sei como eu faço a neuroplasticidade com repetição, forte impacto emocional, eu já entendi isso. Mas eu tenho que entender que no mundo corporativo dos negócios, a alta performance é diferente da auto performance. Como eu vou viver uma alta performance, cumprindo metas, cumprindo horários, manutenção econômica do meu negócio, pressão, mercado, globalização, a empresa tem que estar alinhada, tem que vender. Como o colaborador, o líder, o CEO, o gestor vai viver essa auto-performance se ele não tem uma vida de auto-performance? Então eu cuidei muito isso no livro para demonstrar que auto-performance num primeiro momento. E aí a gente sempre diz, auto-performance transforma e alta performance esgota. Bem, vamos falar agora do piloto automático? Como é que faz para a gente sair aí desse piloto automático da rotina, da nossa rotina? Auto-performance. Auto-performance. Cuidar no que eu penso, lembrar dessas técnicas, dessas ferramentas, produzir anticorpos de positivismo, positividade, para ir criando novas sinapses neurais, mas o condicionamento da minha vida, do que eu passei no passado, de tudo que eu vivi, das experiências agradáveis ou não, é que criar uma vida de piloto automático. E isso está no nosso livro. Muitas pessoas andam em círculo. Nada de novo, nada acontece. Eu não mudo nada. Eu não busco trocar de caminho ao meu trabalho, porque o meu cérebro gosta, ele economiza energia, então estou condicionado. Eu faço as mesmas coisas todos os dias. Nada de reprogramação nova, nada de mudança de padrão mental. E ao longo do tempo vem a repetição. Nós condicionamos o nosso cérebro, reprogramamos a viver uma vida estagnada, num protagonismo estático, que eu falo sobre isso no livro, onde esse meu protagonismo ele é fixo, estático, nada muda. E a partir deste momento o tempo passa, nada de novo acontece e eu me torno uma pessoa vazia. Então do caos à consciência surgiu aí um advogado com condicionamento, trabalhando muito, uma alta performance violenta e por um condicionamento que eu mesmo criei.
E muitos vivem hoje, Priscila, esse condicionamento. Espero que as pessoas que estão vivendo um protagonismo estático observem como que está a sua vida e comece a buscar alternativas, caminhos novos, coma comida diferente, troque o estilo de usar a roupa, mude o comportamento, porque o comportamento físico está intimamente ligado ao subconsciente, que você está reprogramando a sua mente, mude o comportamento, aí você começa a quebrar o piloto automático. Bem, você citou aqui que você é advogado, eu já queria aproveitar isso, pegar isso também como gancho e entender como é que você, né, um advogado, vai estudar a programação neurolinguística, como é que isso chega para você e como que também a advocacia te ajuda a pensar também o PNL, né, a PNL. Eu vivi todas as experiências que podem existir no mundo da advocacia, todas. E isso, ao longo do tempo, criou um condicionamento. E aí chegou num determinado período da minha vida que eu falei, eu preciso quebrar esses padrões. Eu preciso buscar novos paradigmas. E me dediquei ao longo de bons 10, 12, 13 anos de programação neurolinguística, neurociência, desenvolvimento pessoal, que é a formação que eu tenho. E com os estudos do livro, eu consegui entender que muitos desafios do meu cliente era um estilo de vida que ele estava vivendo e que aquele problema jurídico de um contrato, ele não era o fim do mundo. Mas aquela pessoa, ela estava num condicionamento mental e emocional tão elevado, tão assustada e preocupada, que eu percebi que a advocacia, ela também deveria ser uma advocacia de transformação. De transformação e de conhecer o próximo. Aquela emoção daquela pessoa está intimamente ligado àquele contrato que eu estou lendo. Então eu consegui entender que não era só o direito e a teoria. Existia todo um lado emocional profundo daquela parte. Consequentemente, o lado emocional deste advogado que está do outro lado. Porque imagino que vocês também são afetados por todos os casos que o advogado pega também, né, para trabalhar, né? Com certeza, o advogado, ele precisa ver que condicionamento ele tem ao longo da vida. Se é um condicionamento que está tudo bem, ele não está num piloto automático, ele entendeu o processo, perfeito. Mas muitos advogados estão num condicionamento de um piloto automático, repetem as mesmas coisas, fazem todos os dias os mesmos eventos, os mesmos hábitos e coisas novas não acontecem, porque ele está programado daquela forma. No mundo dos negócios corporativos é a mesma coisa. Então eu tenho que cuidar como que está a minha vida, o meu passado. Esse condicionamento faz sentido para a minha vida ou não? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. E digo mais, autoconsciência, essa é a palavra-chave. Você tem que ter habilidade no que você pensa e estratégia. Você tem que ser estrategista no pensamento e habilidade. Pensar com clareza, pensar aquilo que é verdade para você. Pensar aquilo que faz sentido para a sua vida. O que não faz sentido, o que não é verdade absoluta para a sua vida, tem que ser esquecido. Não pode ser mais repetido, não pode mais voltar nos seus pensamentos. Sim, porque senão você vai reprogramar o cérebro para que não vai fazer sentido. Exatamente, você vai fortalecendo cada vez mais aquele pensamento, porque a repetição é uma reprogramação. A gente está falando aqui no caso da advocacia, mas serve para qualquer tipo todas as áreas. Todas as áreas, né? Bom, agora eu queria que você falasse um pouco do seu livro, o que as pessoas vão encontrar aqui, do caos à consciência, o que elas vão encontrar, e eu queria entender se você considera o seu livro um livro de autoajuda? Sim, o nosso livro é um livro de autoajuda, é um best-seller, ele é um livro que está sendo bem aceito pelos leitores, estamos conseguindo transformar vidas e mentes. O objetivo do nosso livro é trazer autoconsciência, que as pessoas comecem a avaliar a qualidade dos seus pensamentos, se tudo isso faz sentido. E o nosso livro quer transformar as pessoas em protagonistas conscientes, transformar pessoas
em líder, você se autoliderar na vida, na busca dos teus desejos, trazer uma auto-performance para você poder enriquecer, você poder viver uma vida mais leve, você entender o processo de uma auto-performance e de uma alta performance. Muito bem, obrigada, Cleiton, Eu por que ter agradeço. vindo pessoalmente aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Acho que vieram muitas perguntas, o pessoal está interessado no Que bom. tema. E a gente aqui, eu deixo mais uma vez aqui mostrar o Do livro. Caos à Consciência, Do Caos à reprogramando a mente para o sucesso pessoal. Muito bem. Show. Cleiton, obrigada. Até a Eu que agradeço. oportunidade. Muito obrigado. Sucesso para você, hein? Para nós. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Espero vocês. Um bom final de semana. Até.